Este programa de treinamento foi desenvolvido para atender ao incremento de componentes e sistemas nos veículos atuais. Por isso, deverá ser assistido atentamente pelos técnicos, pois com certeza, em algum momento de sua carreira profissional, encontrará problemas ou terá que efetuar diagnósticos que vão exigir os conhecimentos que vamos ver a seguir. Quem vai nos auxiliar para entender bem os fundamentos da ciência é o professor Gouveia. Oi. Ô professor, como vai? Tudo bem, Durval? Olá pessoal, tudo bem? Bom, este novo Ford Autotreinamento é essencial para o profissional que repara o veículo. Bom, no primeiro programa desta série, vamos ficar por dentro de um tema fundamental para qualquer técnico Ford: a eletricidade e a eletrônica. Entre várias formas de energia, ela é uma das mais utilizadas pelo homem. Veja só, os fenômenos que envolvem a eletricidade e a eletrônica, que nos parecem tão naturais quando acendemos a luz ou mesmo quando usamos um liquidificador, não são tão simples de explicar. É preciso pedir o auxílio da física para entender estes fenômenos e como eles trabalham para nós. Então, vamos começar procurando entender um pouco sobre o fenômeno da eletricidade. Ela atua no nosso dia a dia, mas não a vemos, só percebemos seus efeitos. Por isso é que é tão importante conhecer o que acontece dentro dos fios, das lâmpadas, dos sistemas elétricos. Para começar, acompanhe só esta experiência. Ligando com um fio de cobre uma bateria a uma lâmpada, o que acontece? A luz acende. Mas se a gente trocar os fios de cobre por um fio de barbante ou algodão, a luz não acende. Por que será? Em eletricidade, o que é invisível aos olhos, a ciência pode explicar. Para se entender o que acontece lá dentro, precisamos compreender mais sobre a estrutura da matéria. Afinal, tudo que existe é composto de matéria. Veja só. O homem, os animais, a terra, o ar, tudo é feito de átomos que, agrupados, chamamos de moléculas. Como exemplo mais conhecido, temos a molécula da água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio. É a famosa fórmula H2O. Os átomos são compostos por um núcleo contendo prótons e nêutrons, e na sua órbita estão os elétrons. Os prótons possuem carga positiva e os elétrons possuem carga negativa. Cargas opostas se atraem, cargas iguais se repelem. Só para comparar o efeito de atração que existe entre eles, podemos usar o exemplo do ímã. Veja que no ímã, os polos sul e norte se atraem. Mas afinal, por que o fio de cobre permite a passagem de energia e o de barbante não? Alguns materiais, como o cobre, por exemplo, possuem um único elétron na sua órbita mais externa e é chamado de elétron livre. Por estar mais distante do núcleo, está mais fracamente atraído pelo seu núcleo. Este único elétron, ao se desprender de sua órbita com facilidade, pode ocupar a órbita de outro átomo vizinho de cobre e assim um empurra o outro sucessivamente, produzindo aquilo que chamamos de corrente elétrica. Isto acontece dentro do fio de cobre. Já no fio de barbante não há elétrons livres e a corrente elétrica não pode ser formada. A explicação disso é muito simples. O cobre possui elétrons livres, por isso o cobre é um material condutor. Já a borracha, o ar, o plástico e o algodão são materiais isolantes, pois têm falta de elétrons livres. Daí não circula a corrente elétrica, ou circula muito pouco. Observem que quando a órbita de um átomo não possui elétrons livres, estes não saem de sua posição, pois são estáveis. A corrente d'água é fácil de medir. Basta saber quantos litros passam num determinado tempo pelo cano. Correto. Agora, e a corrente elétrica? É possível medir? Claro. Olha só. Hoje em dia, todas as funções estão reunidas num único aparelho chamado multímetro. Para efeito didático, usaremos aparelhos convencionais. Para medir a corrente elétrica, temos um equipamento específico para isso, o amperímetro. O ampere é a unidade de medida de corrente. Veja como funciona.
Interrompemos o circuito e instalamos o amperímetro em série no circuito a ser medido. Quando a corrente circula novamente, o aparelho indica a medida em amperes. É assim que a gente sabe a quantidade de energia elétrica que passa pelo fio? Exatamente, é sim. Estamos, na verdade, medindo a quantidade de elétrons que circulam num dado momento. Por isso dizemos, em eletricidade, que corrente elétrica é a quantidade de elétrons que passa por um circuito. Agora veja como se movimenta a corrente elétrica em materiais diferentes. A condução de corrente elétrica varia de acordo com cada material. Uns são mais condutivos que os outros. Lembrando do cano onde passa a água, temos canos mais finos e mais grossos. Os materiais condutores se comportam como os canos grossos, permitem a passagem de corrente elétrica. Os menos condutores, por sua vez, dificultam a passagem da corrente elétrica. É muito fácil medir o diâmetro de um cano e saber se passa mais ou menos água. Mas como medir a condução de corrente num fio? O diâmetro do fio tem alguma coisa a ver com isso, professor? Tem sim, Durval. Tem, e para responder esta pergunta precisamos compreender um conceito em eletricidade chamado de resistência. A resistência é a dificuldade oferecida à passagem da corrente elétrica. Material condutor possui menor resistência. Material pouco condutor possui mais resistência. Como vimos há pouco quando falamos de material condutor e material isolante. Um equipamento chamado ohmímetro mede a resistência que um material oferece à passagem de corrente elétrica. A unidade de medida utilizada para o valor de resistência é o ohm, e o seu símbolo é a letra grega ômega. Mas antes de continuarmos falando sobre resistência, precisamos conhecer um pouco mais sobre os materiais usados para conduzir eletricidade. Cada material tem uma resistência natural à passagem de corrente elétrica. Chamamos a esta característica de resistividade. O alumínio, por exemplo, tem uma resistividade de 0,0277 ohms, milímetros quadrados por metro, em condições normais de temperatura, isto é, a 20 graus centígrados. O cobre, o ferro, a prata, por sua vez, possuem valores próprios de resistividade. É por isso que usamos materiais diferentes nos circuitos elétricos. Quando precisamos de mais condução, usamos materiais com um valor de menor resistividade. A unidade que representa a resistividade é a letra grega Rho. E existe uma maneira de eu saber a resistência de um fio sem usar o ohmímetro. Basta usar uma fórmula. Resistência é igual ao comprimento vezes resistividade do material dividido pela área da seção. Quer dizer que o comprimento e a área de seção alteram o valor da resistência de um fio? Sim, e vamos fazer um exercício para mostrar isso. Usando um fio de cobre de 1 metro de comprimento com uma seção de 1 milímetro quadrado e usando a fórmula, vamos calcular a sua resistência. Vamos agora dobrar o comprimento do fio. Veja, o valor da resistência também dobrou. Quer dizer que quanto maior o comprimento, maior a resistência. Exatamente. Agora vamos dobrar a área da seção do fio e ver no que vai dar. Ao dobrar a área da seção e não o diâmetro, a resistência caiu pela metade. É por isso então que a gente usa fio grosso no chuveiro lá de casa, porque chuveiro consome muita corrente. Fio mais grosso tem menor resistência e permite a passagem de uma corrente maior. Exato. Entendi. É, perfeito. Outra coisa importante. Qualquer componente que oferece alguma dificuldade à passagem da corrente elétrica deve ser chamado de resistor e não de resistência. Resistência é a dificuldade que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Portanto, o chuveiro possui um resistor, não uma resistência, como o pessoal costuma falar. Então já sabemos medir a quantidade da corrente e a resistência. Mas o que faz a corrente de elétrons circular pelo condutor? O que empurra ou puxa os elétrons, tirando-os da sua órbita e fazendo existir a corrente elétrica? Bem, o que vem agora vai responder a sua pergunta. Observe estas duas caixas de água. Existe uma diferença no nível de água entre as duas.
A caixa d'água com o nível mais alto tem mais água que a de nível mais baixo. Esta diferença de nível provoca uma diferença de pressão entre as duas caixas. Ao abrirmos o registro, a pressão da caixa com nível mais alto força a água a fluir para a caixa de nível mais baixo, criando um fluxo, ou seja, uma corrente de água. O fluxo de água, ou seja, a corrente de água, cessa quando as duas caixas estão com o mesmo nível de água. Na eletricidade, para existir uma corrente elétrica, tem que haver excesso de elétrons de um lado e falta do outro, exatamente como acontece no exemplo das duas caixas de água. Agora, vejamos este circuito. Uma bateria carregada tem excesso de elétrons no polo negativo e falta de elétrons no polo positivo. Por isso, os elétrons circulam de um lado para o outro. Observe que o que acontece com as duas caixas de água também acontece numa bateria. Por existir mais elétrons do lado negativo, esta pressão provoca a circulação, ou seja, a corrente elétrica flui de um lado para o outro. Lembra que quando os níveis das caixas de água se igualaram, o fluxo de corrente de água parou? Pois é, quando numa bateria todos os elétrons do polo negativo passam para o polo positivo, não há mais tensão e a bateria fica descarregada. Então é por isso que quando a bateria enfraquece, a luz do farol também fica fraca? Exato. Assim como quando vai acabando a água da caixa d'água. Entendi. Para forçar a circulação de água, eu preciso de diferença de altura para criar pressão. Eu já sei medir a pressão. Eu meço com um instrumento chamado manômetro. Agora eu quero saber o seguinte: como é que se mede a pressão elétrica? Muito bom, Durval. É exatamente isso. Só que em eletricidade chamamos esta pressão de tensão. Sabe como se chega ao valor da tensão? Com um voltímetro instalado entre os terminais no ponto negativo e no ponto positivo. A unidade da tensão é o volt. Uma bateria de automóvel tem 12 volts. Uma pilha, 1,5 volts. No dia a dia o pessoal diz que está medindo a voltagem, mas o correto mesmo é dizer que está medindo a tensão. Quer dizer que a corrente só existe se houver pressão. Quer dizer, tensão. Tensão, exato. Certo? Bom, mas você explicou que a corrente depende da resistência do material, não é? Sim. Agora, por acaso, a resistência também não afeta a tensão? Claro, Durval. Assim como um cano mais fino ou um cano mais grosso afeta a quantidade de água, você pode perceber que a pressão da água também muda, não é? Por exemplo, você já viu o que a gente faz quando usa uma mangueira para regar o jardim? Observe que basta restringir a saída da mangueira para aumentar a pressão da água. Ela vai mais longe. Estamos diminuindo a área da seção da mangueira, aumentando a resistência à passagem da água e, como consequência, aumentando a pressão. Quando eu coloco o dedo na mangueira, aumenta a pressão e a quantidade de água diminui. Eu percebi que um aumenta e o outro diminui. Parece que a resistência afeta a corrente, que afeta a tensão, que acaba afetando tudo. Mas eu estou ainda confuso. Tem uma maneira de explicar isso melhor? Tem sim. A corrente elétrica, a resistência e a tensão estão matematicamente relacionadas. Uma equação permite entender essa relação. Ela é conhecida como Lei de Ohm. A Lei de Ohm formula a seguinte relação. U é a tensão, medida em volts, que é igual a R, a resistência em ohm, vezes I, a corrente em ampere. Você pode gravar esta fórmula de uma maneira bem fácil. É só lembrar do nome Rui. Esta lei foi elaborada por um cientista chamado George Ohm. Ele estudou muito com base na experimentação até desenvolver a fórmula que acabou levando seu nome. Toda lei científica vem de experimentação e pesquisa. E foi isso que George Ohm fez. Ele descobriu as relações matemáticas entre corrente, tensão e resistência. Veja só a conclusão da sua pesquisa. Se você aumenta a tensão mantendo uma resistência constante, a corrente também aumenta. Se você diminui a tensão e mantém o valor da resistência, a corrente também diminui.
Se você aumenta a resistência com a tensão fixa, a corrente diminui. Se você diminui a resistência com a tensão fixa, a corrente aumenta. Vamos ver agora algumas aplicações desta fórmula. Se eu sei a resistência e a corrente, eu calculo a tensão, usando tensão é igual a resistência vezes corrente. Vejam, se eu sei a tensão e a corrente, eu calculo a resistência usando resistência é igual a tensão sobre corrente. Vejam, se eu sei a tensão e a resistência, eu calculo a corrente usando corrente é igual a tensão sobre resistência. Conhecendo o valor da tensão e da resistência, eu posso saber o valor da corrente elétrica. Olha, eu já vi que isso vai ser muito útil para mim aqui na oficina. Vai. Você pode medir duas grandezas e calcular a terceira sem medir. Olha, agora é hora da gente recapitular tudo que já aprendemos até aqui. Muita atenção, hein? Tudo que existe é composto de matéria, e toda a matéria é composta de átomos que, reunidos, formam as moléculas. Os átomos, por sua vez, têm um núcleo com prótons e elétrons em órbita. Num material condutor, os elétrons livres que se soltam do núcleo geram a corrente elétrica. Os condutores são materiais que permitem a passagem da eletricidade, pois têm elétrons livres, ao contrário dos isolantes, que não permitem ou dificultam esta passagem. Corrente elétrica é a quantidade de elétrons que circulam em um condutor. O ampere é a medida da corrente elétrica e o aparelho utilizado para medi-la é o amperímetro. Resistência é a dificuldade oferecida à circulação de corrente elétrica. Medimos a resistência em ohm e o aparelho usado é o ohmímetro. Quanto à tensão, sabemos que é a pressão exercida pela corrente elétrica quando está circulando. Medimos a tensão em volts com o voltímetro. O cientista Ohm descobriu a relação entre estas três grandezas da eletricidade que resultou numa fórmula. Tensão U igual corrente I vezes resistência em ohm.